Olá, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Eu sou o Leandro e hoje eu gostaria de compartilhar da palavra de Deus com vocês. Eu quero compartilhar de um sonho hoje, né, que eu sonhei há muito tempo atrás, né, em que eu estava andando sobre uma estrada larga que cabia mais ou menos um carro e meio, né, era muito larga. Em volta dessa estrada tinha uma floresta cheia de folhas, né, de pássaros cantando. Eu lembro também que eu estava feliz, né, estava cantando, suviando, dançando, enquanto eu andava nessa estrada. Só que de repente, né, essa estrada acabou e eu não conseguia mais seguir em frente, nem voltar para trás, né, porque tinha acabado tudo, né. Só que aí eu olhei de novo e vi que do meu lado direito tinha um jardim cheio de grama, uma grama bonita, verdinha, flores e, se eu não me engano, tinha borboleta também. Tinha muitas árvores, muitos frutos nas árvores, pássaros nas árvores cantando. E, então eu olhei para o meu lado esquerdo e vi um deserto, né, um vale escuro, parecia que tinha queimado todo aquele vale e não tinha sobrado cinza, o chão preto, as pedras pretas. E eu vi também que no meio daquele deserto tinha uma árvore, ou era um tronco sem folhas, tudo seco. Foi quando eu percebi que eu tinha que escolher entre o vale e o jardim, né? Foi quando eu comecei a entrar naquele jardim, porque como óbvio, né, eu escolhi o jardim. E quando eu comecei a entrar no jardim, eu vi que no jardim tinha um carreirinho estreito que cabia mal um pé, né? E só que quanto mais eu andava dentro daquele jardim, quanto mais eu chegava no meio do jardim, aquela grama que era baixinha, ela começou a crescer, né? E antes de eu chegar numa árvore que tinha no meio do jardim, cheia de frutos, né? Verdinho, cheia de pássaros, aquela grama me cobriu toda, né? E me sufocando e eu não conseguia mais andar. É como se aquela grama estivesse me expulsando, né? Como se eu não fosse bem-vindo naquele jardim, né? Então foi um momento que eu acordei, né? Quando eu fui expulso do jardim, eu acordei. E eu comecei a imaginar, há muito tempo, imaginando que sonho seria aquilo, o que Deus queria falar comigo através daquele sonho. E pouco tempo atrás eu comecei a lembrar de novo daquele sonho e comecei a ter algumas revelações, né? De que porque naquele momento, como eu disse, eu estava feliz, né? Estava tranquilo. É, na minha vida espiritual também eu estava tranquilo, porque eu não estava cometendo aqueles pecados escandalosos, né? Eu estava indo para a igreja, estava orando, tava tudo certo na minha vida com a igreja, né? Só que eu percebi com as revelações que eu comecei a ter daquele sonho que por mais que a gente se ache que esteja tudo tranquilo na nossa vida, por a gente não estar cometendo aqueles pecados escandalosos, a gente acha que está tudo certo, que se a gente parte a qualquer momento, a salvação já está garantida para nós. Mas tudo isso, irmão, é hipocrisia, né? Porque por mais que a gente faça por reino de Deus, ainda não será suficiente, né? Ainda vai faltar alguma coisa para a gente se esforçar mais ou para a gente deixar, né? E eu percebi que muitas vezes aquelas pessoas que estão ali vivendo a prática do pecado, mas não estão felizes por estar cometendo aqueles pecados, estar sempre chorando, se humilhando na presença de Deus e pedindo perdão, é, mostrando a sinceridade do coração. Muitas vezes essas pessoas têm mais possibilidade de ser ouvidas por Deus, de serem salvas, do que aquelas pessoas, né, que estão na igreja todo culto, louvando, adorando a Deus, então cometendo aqueles pecados escandalosos, pregando a palavra de Deus, mas que estão ali fazendo tudo isso, mas com um coração hipócrita, né? Porque às vezes tem alguma coisa na mente, no coração, que ela tem que se arrepender, né? Por mais que ela peça ali perdão na oração, orando, Deus me perdoa pelos meus pecados, tal, mas no coração dessa pessoa não tem um arrependimento, né? Igual aquelas pessoas que estão
ali chorando, se arrependendo, se humilhando na presença de Deus, Deus está vendo a humildade do coração delas, né? Ao contrário dos outros, né? Que está ali vivendo uma vida de hipocrisia. Então, eu também queria deixar uma palavra aqui com vocês, que está em Provérbio, no capítulo 23, versículo 26, que diz assim: Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem o meu caminho. Ou seja, irmão, Deus está pedindo o nosso coração, né? Deus não pede mais nada da gente, apenas o nosso coração, né? Um coração sincero, um coração humilde, um coração que se arrependa, né? Que não sinta prazer na hipocrisia, no pecado, né? Mas que deseja sempre mais da presença de Deus e uns olhos voltados à palavra dele, né? Voltada ao Senhor Jesus Cristo, voltada ao caminho do Senhor, né? E como eu disse, né? Muitas vezes não depende da gente querer, né? Porque às vezes uma pessoa acaba de matar outra pessoa aqui, você pergunta para ela se ela quer ir para o céu, ela vai dizer que quer, né? Mas o coração dela tá cheio de ódio, de rancor, de mágoa, de sede de vingança, né? E no céu não habita isso. Então, muitas vezes a gente fala que quer ir para o céu, mas antes da gente querer, a gente tem que ter aceito, né? Porque não depende apenas da nossa vontade, depende da vontade de Deus, né? Então, que você possa refletir, né? Neste sonho, na revelação deste sonho, a palavra que foi ministrada hoje. E se você hoje está vivendo uma vida de hipocrisia, uma vida de pecado, e reconhece isso, se arrependa, né? Esse é o momento de você se arrepender. Não desperdice as oportunidades que Deus te dá para você se humilhar na presença dele e clamar pela misericórdia dele, né? E que fique essa palavra com vocês, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que seja tudo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.